Fala pessoal, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Por aqui tá tudo ótimo. Estamos aqui mais uma vez nesse canal para debater mais uma questão da teologia, da doutrina da nossa igreja e vamos falar hoje sobre um assunto que gera muitos debates e objeções, sobre a questão do batismo infantil. O que a igreja pensa sobre isso, algumas bases teológicas, frases de Santo Agostinho, né, inclusive, e algumas objeções ao que eu vou mostrar para vocês, uma pergunta que é feita bastante pelos nossos irmãos protestantes em questão ao batismo infantil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que por favor se inscreva, deixe seu like e compartilhe para alguém que também vai gostar. Afinal, nesse canal aqui está recheado de todo tipo de conteúdo da Igreja Católica que você pensar, desde a história dos santos até a história da própria Igreja. Enfim, sem mais questões, vamos começar logo pelo vídeo. Bom, será um vídeo bem rápido e para começar é bom contextualizar que nem tudo que está na Igreja está na Bíblia, já que essa questão de onde está na Bíblia, né, que é essa pergunta, toda pergunta, a maioria, né, protestante vem com essa pergunta final, onde está na Bíblia, já tem ali uma base da sólida escritura, que é uma doutrina que inclusive tem um vídeo, né, tem, enfim, diversos vídeos no YouTube falando sobre, é uma doutrina que na Igreja Católica não aceita de forma alguma. É uma doutrina que nem na própria Bíblia está escrita. Então não tem como confiar em uma doutrina inventada na revolta protestante por Martinho Lutero. Bom, por que a igreja não tem essa base firme somente na Bíblia como nossos irmãos protestantes? Porque, como eu falei, não tem base bíblica, essa doutrina não tem base bíblica, e porque estaria quebrando uma das pernas da igreja que Jesus Cristo instituiu, que é a tradição apostólica, essa que já é citada até com esse nome diversas vezes pelos santos, inclusive, vou até mostrar aqui uma passagem neste livro da Patrística de Santo Agostinho, um livro muito bom, de número 40, que fala da tradição, ele faz exclusivamente desse jeito. A igreja, a regra da eclesiástica, seguida a tradição apostólica. Então vamos lá. Começando com essa questão de por que a igreja tem isso. Bom, a igreja protestante acredita que tudo que está na fé tem que estar na Bíblia, mas esquece que para ela ser escrita precisou ser falada. E aí se gera a tradição apostólica que vai, né, de boca em boca. Os apóstolos ensinaram para os seus discípulos, que ensinaram para os discípulos dele, enfim, e assim chegou até os dias de hoje. Então, por isso que não se pode ter a base somente em uma só perna, que é a Bíblia. Tendo explicado isso, vamos logo para as objeções. Bom, a pergunta que mais fica firme em questão ao batismo infantil é por que Jesus foi batizado adulto, se a Igreja Católica tem a preferência por batizar as crianças, né, infantil. Bom, Jesus Cristo ele foi batizado adulto, né, ali na questão da qual era mais favorável para a sua evangelização. Ele foi batizado por João Batista e fica aí claro, como já dizia o padre Paulo Ricardo, que esse batismo de Jesus é ao mesmo tempo maior do que o nosso e ao mesmo tempo menos valioso que o nosso batismo. Bom, por que menos valioso? Porque era o batismo de João Batista, ou seja, era um batismo apenas de penitência, de conversão, e não recebeu o Espírito Santo como Filho de Deus, como a gente recebe pelas mãos do sacerdote. E foi algo maior do que a nossa unção, porque Jesus recebeu a efusão do Espírito Santo nele, aquilo que foi grandioso, que foi maravilhoso, que com certeza é bem maior do que o nosso batismo que nós recebemos, a unção que nós recebemos. Então Jesus se batizado adulto porque era mais favorável para a sua evangelização. E batizado, como disse, no batismo de São João Batista. Bom, eu trouxe aqui algumas bases no livro de Santo Agostinho, da Patrística, que diz exatamente sobre o batismo da criança. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas tem aqui o título e diz aí sobre o batismo das crianças. Bom, na página 108, Santo Agostinho ele fala o seguinte: em qual categoria colocaremos as crianças? Na categoria dos que creem no Filho ou na dos que não creem no Filho? Em nenhuma das duas, dirá alguém, já que ainda não tem condição de crer, nem pode ser considerado incrédulos. Isso ele supondo que alguém diria isso, já que ele estava combatendo alguma heresia. E ele responde: na regra eclesiástica, acrescenta as crianças batizadas no número dos fiéis. São, contudo, contadas no número dos fiéis. Logicamente, aquelas a quem falta o sacramento devem ser contadas entre os que não creem no Filho. Ou seja, Santo Agostinho diz que as crianças, assim que são batizadas, já são contadas naquelas que creem em Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, e aquelas que não receberam o batismo são contadas como aquelas que não creem. Isso se torna algo lógico.
E dirá aqui: e como isso pode acontecer quando é evidente não terem pecados próprios e se não estão sujeitos à culpa ao pecado original? Porque as heresias desse tempo diziam que as crianças não recebiam o pecado original. Então fica a pergunta: em qual momento recebe? Já que a culpa de Adão como está no nome, o pecado original, é aquilo que traz para nós todo tipo de mágoa, todo tipo de pecado que nós possamos cometer, vem de Adão. Então sim, as crianças estão, segundo Santo Agostinho, já estão corrompidas com o pecado original, desde o momento de nascença, já que foi aquele pecado que vem desde Adão. Então é favorável, é necessário o batismo das crianças para que desde nova creiam no Espírito, creiam no Filho, de uma forma espiritual, mesmo que não possam professar com a boca ou com o coração. Santo Agostinho faz outra citação aqui na página 116 do seu livro. Ele fala: no seu reino só entra quem nascer de novo na água do Espírito, e fora do seu reino ninguém possuirá a salvação e a vida eterna, porque quem não comer a sua carne e acreditar no Filho não terá vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Ele fala que somente o Cordeiro de Deus liberta aqueles que, apesar de não terem nenhum pecado próprio, por causa da idade, contudo contraem um pecado original, pecado, doença, ira de Deus, que são filhos. Somente aquele médico que veio não por causa dos sãos, mas por causa dos doentes. Ou seja, Santo Agostinho ele diz que as crianças necessitam do médico que veio para nós que somos doentes e que nós contraímos sim desde a infância o pecado original. Lembrando que Santo Agostinho escreveu esses livros no século IV, ou seja, nos anos 300, ali, após ele ter nascido, que ele nasceu em 350, por ali. Então, esses livros foram escritos no século IV, já tinha um tempinho de igreja. Então, se deixou claro que já esse costume já vinha de muito tempo. Eram algumas heresias que estavam surgindo, que ele precisou refutar nesse livro. Ele escreve esse livro a seu amigo Marcelino e ele vai refutando. Essas citações que eu falei agora, o próprio Santo Agostinho pega da Bíblia, de João 6,54 e de João 3,36. Bom, ele diz: hoje nasceu para vós o Salvador, que é de Lucas 2,11. E depois, logo ele faz a pergunta: quem ousaria dizer que Cristo não é Salvador nem Redentor das crianças? Quando Lucas diz isso, essa questão de que hoje nasceu o Salvador, ele diz para todas as pessoas da face da terra, porque apenas duas na face da terra foram tidas sem pecados, Nossa Senhora e o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi igual a nós em tudo da carne, menos no pecado. Mais uma citação, que esse livro ele fala a partir das páginas 100, ele fala somente sobre o batismo da criança, é algo bem recheado, e ele fala: aqueles que não querem admitir estarem elas sobre o pecado, ou seja, as crianças, negam também serem libertadas. Pois são libertadas de quê? Se não estão presas por nenhuma escravidão do pecado. Negam que as crianças têm um pecado, então se fica a pergunta: então você que foi batizado foi libertado de quê? Se você não tinha pecado algum, que nem é contestado. Portanto, se as crianças não passarem para o número dos que creem nele, pelo sacramento divinamente instituído, para isso permanecerão nas trevas. Essas são as palavras de Santo Agostinho, não minhas, de séculos e séculos atrás, quando a igreja já estava, começando a se fundar ali, a ficar realmente fixa em Roma naquele tempo. Bom, é importante lembrar que nossos irmãos protestantes fazem bastante objeções em questão a isso, algumas até sem base, mas porque virou costume e tradição não batizar quando criança. Infelizmente, até alguns católicos fazem isso. Outro ponto que as crianças são batizadas é porque desde o século I, como sabe, os cristãos eram perseguidos. Então os romanos, quando iam perseguir e matar os cristãos, eles focavam nas crianças. Então, por focar nas crianças, se deu a necessidade desde o começo dos séculos de batizar as crianças, para que elas não morressem sem antes terem sido remidas dos seus pecados. Então, fica aí uma base já da tradição da igreja, a tradição que é bíblica, a tradição que é apostólica, que até hoje chega até nós. As crianças são batizadas desde o primeiro século para que evitem que aconteça alguma coisa e morram sem ser batizadas, morram sem aceitar o Senhor Jesus Cristo, sem contar no número dos que creem. Como os romanos matavam esses bebês, surgiu essa necessidade, fazendo esse resumo,
E tem uma frase aqui de um romano, se não me engano, Tertuliano, que dizia que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quando os romanos iam e matavam crianças, matavam realmente os mártires, eles ali serviam para que se criassem novos cristãos, e assim que a igreja surgiu. Eu coloquei essa frase aqui mais para que vocês percebessem que a igreja é apostólica, é fundada em uma árvore de mártires muito grandes, já que quando um mártir morre, dele nasce muitos cristãos. Dele vai nascendo muitas pessoas na fé, sejam realmente pessoas que já nasçam católicas ou que se tornam após saber o testemunho daqueles mártires, como foi o meu caso. Bom, tendo dado essas citações, explicado o porquê Jesus foi batizado da fase adulta e o porquê do século I já haver batismo de criança, fica claro que não é algo contra haver o batismo de criança, é até mais do que necessário. E fica aí também a questão que, se a tradição for falha, Cristo ele foi contra a sua própria promessa, que dizia que não abandonaria a sua igreja de forma alguma. Ele dizia que não abandonaria a sua igreja, que era a verdade. Então, das duas, uma: ou Cristo abandonou a sua igreja, ou ela é verdadeira e batiza as crianças desde sempre, desde o primeiro século e até hoje, e continua na verdade. Qual das duas é mais óbvio? Cristo ter mentido ou a igreja continuar em verdade em mais um dos seus sacramentos? Bom, é isso. Nesse vídeo vou deixar aqui desse lado alguns cards e alguns vídeos que tem aí no canal, inclusive alguns shorts que tem aí. Vai estar aparecendo aqui alguns vídeos. E eu falo que, se você quiser comprar esse tipo de livro, que realmente é muito bom, vai estar aí na descrição. Ele vem nessa capa daqui da Patrística. É uma coleção muito boa. Eu vou deixar alguns vídeos aí na descrição, inclusive esses livros nela na Amazon, que fica um precinho camarada. Bom, eu espero muito que tenham gostado. Se chegaram até aqui, lembre de se inscrever. E é isso. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.